Vamos lá, pessoal. Vamos resolver um exercício onde que a gente calcula o plano tangente e a reta normal de uma superfície. Bom, a superfície dada foi z igual a x ao quadrado menos sobre 2 menos y ao quadrado, no ponto 2 menos 1 e z0. Bom, vamos aqui destacar a nossa função, tá? O nosso ponto que eu tenho é 2 e menos 1, que eu tenho x0 e y0. O meu z0 eu preciso calcular. Lembrando que a equação do plano tangente z menos z0 igual a derivada parcial de z em relação a x no ponto, x menos x0, mais a derivada parcial de z em relação a y no ponto, tá? Que multiplica y menos y0. Bom, x0 e y0 eu tenho, foi dado, eu não preciso calcular. Então, eu preciso calcular z0, as derivadas parciais, para substituir na minha equação. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular o z0. z0 é a derivada, é o valor numérico da função no ponto x0 e y0. Então, lembrando que o meu x0 é 2, então eu vou ter o quê? 2 ao quadrado sobre 2, menos y ao quadrado é menos 1. Então, eu tenho 2 ao quadrado, 4 dividido por 2, menos 1 ao quadrado, que é 1. 4 dividido por 2, eu tenho que é 2. Então, eu tenho 2 menos 1, que é 1. Então, o meu z0 é 1. Aí, vamos calcular agora a derivada parcial de z em relação a x. Então, lembrando que a função é x ao quadrado sobre 2, eu vou ter o quê? A hora que eu derivo 2x sobre 2. Menos y ao quadrado, quando eu derivo em relação a x, é constante. Então, acabou. 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes x, x. Então, aqui é a derivada em relação a x. O valor numérico da minha função, lembrando que meu ponto aqui é 2 e menos 1, eu tenho que x, então eu tenho 2 vezes 2, 1 vezes x, que é igual a 2. Então, aqui eu tenho o valor numérico da função em relação a x, no ponto 2 e menos 1. Preciso calcular a derivada em relação a y. Lembrando que a minha função, ela é x ao quadrado sobre 2, em relação a y é constante, menos y ao quadrado. A hora que eu derivo em relação a y, menos 2y. Calcular no ponto, lembrando que o meu ponto é 2 e menos 1. Então, eu tenho menos 2 que multiplica menos 1, eu vou obter 2. Tá? Então, aqui eu tenho os valores numéricos da minha função. Agora, vamos lá. Precisamos agora substituir na função. Então, eu tenho z menos z0. z0 a gente já calculou aqui, que ele é 1. Igual a derivada parcial de z em relação a x no ponto, tá aqui, ó, é 2. Então, eu tenho 2 que multiplica x menos x0. x0 é 2. Mais a derivada parcial de z em relação a y no ponto, que a gente tem aqui, que calculamos 2. Então, eu tenho 2 vezes que multiplica y menos y0. Meu y0 é menos 1. Então, eu tenho aqui z igual a 1, porque eu vou passar esse 1 para cá. Se ele é negativo, ele passa positivo. Agora, eu vou fazer a distributiva, tá? Mais 2x, 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 2y. E aqui eu tenho menos com menos mais. Então, eu tenho 2 vezes 1, mais 2. Então, meu z, ele vale 2x mais 2y. 1 menos 4, menos 3, menos 3 mais 2, menos 1. Então, aqui eu tenho a equação, tá? Do plano tangente. A z no ponto P. Bom, para finalizar o exercício, vamos encontrar a equação da reta normal.
Então, lembrando que a primeira coordenada aqui da reta normal vai ser x0, y0, z0. Esse eu já calculei. Mais alfa que multiplica o vetor. Derivada parcial de f em relação a x. Primeira coordenada. Segunda coordenada, derivada de f em relação a y, menos 1. As derivadas parciais de f em relação a x e y no ponto, também já calculamos para calcular a plano tangente. A equação do plano tangente. Então, vamos lá. Nós temos nossa reta R, XYZ, vai ser igual a x0, y0, lembrando que meu x0 é no ponto que foi dado 2, o meu y0 também no ponto que foi dado, que é 1 menos 1, e o z0 que nós calculamos, que é 1, mais lâmina, que multiplica. A derivada parcial de z em relação a x no ponto, nós calculamos 2. Então, C2. Mais a segunda coordenada, que vai ser a derivada de f em relação a y no ponto, nós já calculamos aqui, também deu 2. E a terceira coordenada, que sempre vai ser menos 1. Então, aqui eu tenho a equação da reta normal, tá? Se eu quiser colocar na forma paramétrica, então, eu tenho x igual x0 mais lambda vezes 2. Então, eu tenho 2 lambda. Y menos 1 mais 2 vezes lambdas. E z, que é 1, mais lambda vezes menos 1. Então, eu tenho menos lambda, com lambda pertencente aos reais. Então, aqui é forma paramétrica. Bom, vamos resolver um segundo exemplo. Então, eu quero a equação do plano tangente e da reta normal, tá? Essa superfície aqui, ó. A superfície, ela é z igual a x, 2x ao quadrado, menos 3y ao quadrado. No ponto 1, menos 1 e z0. Bom, lembrando que aí meu z0 é a coordenada, ela é o valor numérico da função no ponto x0 e y0. Então, aqui eu tenho meu x0 e tenho meu y0. Bom, o valor numérico da função é a primeira coisa que eu preciso calcular, porque eu preciso de z0 aqui. Então, vamos lá. Eu tenho 2x ao quadrado, mais, menos, né? 3y ao quadrado. Então, para eu calcular o meu z0, tá? Eu vou fazer o valor numérico da função no ponto 1 e 1. Esse vai ser meu z0. Então, eu tenho 2 vezes que multiplica 1 ao quadrado, menos 3 vezes que multiplica 1 ao quadrado. Eu tenho 2 menos 3. Então, meu z0 é menos 1. Esse aqui vai ser o meu z0. Bom, agora eu preciso calcular a derivada parcial de z em relação a x. Então, se eu tenho minha z, eu vou derivar em relação a x. Se a minha z é 2x ao quadrado, a hora que eu derivo vai ficar 4x. Menos 3y ele é, em relação a x, ele é constante. Aí, eu vou calcular a derivada de z em relação a x no ponto. O meu ponto é 1 e 1. Então, eu tenho 4 que multiplica x, o x vale 1, vale 4. Vou calcular a derivada de z em relação a y. Bom, 2x ao quadrado em relação a y é constante, então vai ser 0, menos 3y ao quadrado, a hora que eu dou tombo aqui vai ficar menos 6y. Preciso calcular a derivada de z em relação a y no ponto 1 e 1. Então, eu tenho menos 6, que multiplica x, y, que y é ali 1. Então, vale menos 6. Essa é a derivada de z em relação a y no ponto. Para calcular agora o plano tangente, é só substituir. Então, vamos lá.
que a gente tem aqui? Vamos colocar aqui embaixo. Se eu tenho z menos z0, que é o que a gente tem aqui, o meu z0 eu já calculei que é menos 1. Igual a derivada parcial de x em relação ao ponto, que multiplica x menos x0. Meu x0, lembrando que ele é 1, que o meu x0 tá aqui, y0. Mais a derivada parcial de y em relação ao ponto, em relação a y ao ponto, que é menos 6, que multiplica y menos y0. Y0 é menos 1. Então, aqui eu vou ter z, menos com menos dá mais, então vai ficar mais 1, igual a 4x, 4 menos menos 1, menos 4. Menos com menos dá mais, com menos dá menos, então eu tenho menos 6z que multiplica y, menos 6y. Menos 6y que multiplica 1, menos com menos agora, vai dar mais, eu tenho mais 6. Bom, então meu z vai ser quem? 4x menos 6y. Aqui eu tenho 4 menos 4 mais 6, vai me dar mais 2. Esse mais 1 aqui, eu tenho que jogar pra cá, então vai ficar menos 1. Mais 2 com menos 1, vai ficar 1. Então, meu plano tangente vai ficar o quê? 4x menos 6y mais 1. Bom, para calcular agora o que está faltando para a gente encerrar o exercício é calcular a equação da reta normal. Então, lembrando que a reta normal vai ser o quê? x0, y0, z0, mais lâmina, que multiplica o vetor coordenada derivada parcial de z em relação a x no ponto, coordenada de y em relação no ponto, menos 1. Lembrando que o meu lâmina pertence aos reais. Então, vamos lá. Então, minha reta normal vai ser x, y, z, que vão ser as variáveis. x0, y0 é o ponto dado, que foi 1 e 1. z0 é o ponto que nós calculamos, que foi menos 1. Mais lâmina, que multiplica a derivada parcial de x em relação ao ponto. Esse nós calculamos aqui, que deu 4. Tá? A segunda coordenada do vetor, derivada de z em relação a y no ponto, derivada de z em relação a y no ponto, nós calculamos deu menos 6. E a terceira coordenada, que vai ser sempre menos 1. Tá? Lembrando que o meu lâmina tem que pertencer aos reais. Isso aqui é a forma padrão. Tá? Da reta. Normal. Forma, só pra gente completar. Paramétrica. Eu tenho que a minha reta normal, que eu posso anotar por N como notação de vetorzinho, ou só R. Então, eu tenho x, isso é igual ao x0, que é 1, mais 4 lâmina. Y, que vai ser 1, 6 lâmina vezes menos 6, menos 6 lâmina. E o Z, que eu tenho que é menos 1, mais lâmina, que multiplica menos 1, menos lâmina. E o lâmina pertencente aos reais.